Olá, alunos, aqui é a professora Camila. A gente vai falar sobre tecnologia da informação e da comunicação, também conhecido como TIC. As tecnologias de informação e comunicação são hoje as ferramentas mais importantes para o desenvolvimento e a modernização de todos os setores da economia. Tá aí a internet, né, que não nos deixa mentir. Os produtos relacionados a essas tecnologias são utilizados em quase todos os aspectos da vida social, da nossa vida cotidiana. São as marcas da terceira revolução industrial, também conhecida como revolução técnico-científico e informacional. E aí se entende desde os satélites, os telefones celulares, né, internet, Wi-Fi, fibra ótica, os microchips, os nanochips, são todos os instrumentos propulsores dessa revolução. Então, educação, poder e tecnologia. A educação também é um mecanismo poderoso de articulação da relação entre poder, conhecimento e tecnologia. Porque desde pequena a criança ela é educada num meio ali familiar em que ela vai adquirir os conhecimentos, né, os hábitos, as atitudes, as habilidades, os valores que vão definir a sua identidade social. E então as tecnologias, elas vão ali tanto ampliar a nossa memória, como elas vão possibilitar um bem-estar, mas também elas vão fragilizar as capacidades naturais do ser humano. Então, na origem da espécie, o homem contava simplesmente com os recursos naturais, suas capacidades, mesmo que ele tinha nascido, que era o seu corpo, né? O seu cérebro. E então o homem transita culturalmente entre a tecnologia e o que lhe são contemporâneas. Elas transformam a sua maneira de pensar, sentir e agir, ou seja, a tecnologia ela vai ditar a forma como as pessoas vivem. Então, as novas tecnologias, elas quando são disseminadas no meio social, elas vão alterar as qualificações profissionais e a maneira com que as pessoas vivem e como elas se relacionam umas com as outras e com o mundo. Então, as tecnologias elas não são só as máquinas. Na verdade, essa expressão tecnologia ela diz respeito a muito mais coisa do que só a máquina. Então, o conceito de tecnologia ela vai englobar tanto as engenhosidades do cérebro, porque o cérebro humano ele conseguiu criar em todas as épocas formas de uso e de ampliação. Tá aí, por exemplo, se você pegar o início lá, quando inventaram os computadores, que eles eram bem grandes, né? Eles esquentavam muito, o próprio telefone no início, o telégrafo e assim vai. Então, os conceitos aqui de tecnologia. Tecnologia, elas são técnicas que vai compreender todo um conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer, que leva aos equipamentos, que é uma ferramenta que o ser humano utiliza para realizar alguma tarefa. Força, né? Então, tu tem tecnologia. A tecnologia ela é o estudo dos processos técnicos de um determinado ramo de produção industrial ou de mais ramos. E aí tu tem esses conceitos eles estão interligados. Tecnologia da informação e comunicação, ou seja, o que são as TICs. Para viabilizar a comunicação entre os seus semelhantes, né, o homem criou um tipo especial de tecnologia, que é a tecnologia da inteligência, como é chamado por alguns autores. E aí a base dessa tecnologia é que ela não existe como máquina, mas como uma linguagem, baseada numa linguagem oral, escrita, e ela é uma síntese entre som, imagem e movimento. É um processo de produção em que os meios compreendem tecnologias específicas de informação e comunicação. Isso aí que é as TICs. O avanço tecnológico das últimas décadas, ela garantiu novas formas de uso das TICs para produzir e propagar a informação e a interação em tempo real. Ou seja, no momento em que o fato acontece, a gente é bombardeado aí de informação todo momento. Então surgiram novas tecnologias da informação e comunicação, que é conhecido como NTICs. Nessa categoria é possível ainda considerar a televisão e mais recentemente as redes sociais aí e a internet.
Com a banalização do uso dessas tecnologias, o adjetivo novas vai sendo esquecido e todas as chamadas de TICs, independente de suas características. Cada uma, no entanto, tem suas especificidades. É o que vamos seguir, né? Quando a gente fala de um conceito mais abrangente, que é o da linguagem com que TICs e NTICs se expressam. Linguagem oral. A fala que ela vai possibilitar os diálogos de transmissão aí, por exemplo, quando você tem uma informação, um aviso, uma notícia, da forma como ela é estruturada, como ela é entendida, como é que ela deu origem aos idiomas. Então, o uso da fala, né, ela é o que vai definir a cultura, né, ou seja, a forma que você vai transmitir conhecimento. E aí tu tem o canto, a poesia, a narrativa, a história, né? Tudo isso vai perpetuar dentro da memória de um grupo, que vai ser a identidade com que as gerações seguintes vão se identificar. Então, na atualidade, ainda é a linguagem oral a nossa principal forma de comunicação e de troca de informação. A gente tem a linguagem escrita, que é o uso da escrita. Como tecnologia da comunicação, ela surge quando o homem deixa de ser nômade e passa a ocupar formas mais permanentes em um determinado espaço, onde vão praticar agricultura. Ou seja, quando o homem deixa de ser nômade para ser sedentário, e ele vai desenvolver a forma de escrita. Então, essa linguagem escrita, assim como a linguagem oral, vai também perpetuar ali dentro da comunicação e dentro da tecnologia. Então, a tecnologia ela pode ser escrita, porque ela interioriza o comportamento humano. Então, a escrita ela vai interagir com o pensamento, ou seja, com a memorização. Então, a ferramenta ela vira-se uma ampliação da memória e da comunicação, né? Uma para a outra. Em seu uso social, como a tecnologia da informação e da comunicação, os fatos da vida cotidiana são contados em biografias, diários, agendas, né? Então, a tecnologia ela vai auxiliar o pensamento, vai possibilitar o homem expandir as suas ideias, deixando mais livre para ampliar a capacidade de reflexão e apreensão da realidade. Tá aí que hoje em dia a gente não usa mais o calendário, né? A gente usa um calendário no celular, a gente pode ter agenda no celular, mas tem um diário, a gente pode fazer um blog, né, na internet. Linguagem digital. A linguagem digital é simples, ela vai ser baseada em códigos binários. Então, por meio dos quais é possível informar, comunicar, interagir, aprender. Então, a base da linguagem digital são os hipertextos, que elas são camadas de documentos que vão ser interligados, que funcionam como páginas sem numeração e trazem informações variadas sobre determinado assunto. Então, o hipertexto é uma evolução do texto linear na forma como conhecemos. Se no meio desse encadeamento aí de texto houver foto, vídeo, som, né? Então, esse documento ele vai ser multimídia. Ou seja, ele vai ser uma hipermídia. Então, graças à circulação entre informática, telecomunicação, que a gente tem por cabos, satélites, fibras, né, máquinas que estão aí em todo lugar, a qualquer tempo, em qualquer esquina, a gente tem à nossa disposição as redes, né, mais do que uma interligação de computadores, elas são articulações gigantescas entre pessoas conectadas com os mais diferentes objetivos. Então, a gente tem que a internet, que ela é o ponto de encontro e dispersão de tudo isso. Temos a TV digital também. Hoje em dia, tem umas vantagens aí da coexistência da tecnologia, como a internet, né? E os aspectos mais inovadores da TV, que são as condições de acessibilidade e interatividade que vai proporcionar. Então, os TICs, elas não são meros suportes tecnológicos, ela tem sua própria lógica aí, da linguagem, a maneira particular que ela se comunica. Ela vai levar para a capacidade perceptiva, emotiva, cognitiva, intuitiva, com que as pessoas se comunicam. Então, vocês podem observar aqui que as tecnologias, né, no mundo hoje, elas vão ter uma fase de desenvolvimento tecnológico, né, com que a internet ela vai estar no centro da terceira revolução industrial
E aí ela vai reunir todas as formas de mídia. Então, se revolucionar num período curto de tempo o mundo, né, não só dos negócios, da empresa e da educação no geral, ela vai transformar também a forma de vida da humanidade. Então, pouco a pouco, a gente tem o transporte, que vai reduzir o tempo, né, das mercadorias, das atividades produtivas, e tem as tecnologias da informação, que vão fazer isso de forma instantânea. Elas vão permitir que as empresas, elas vão interagir ali em filial e cliente, dependente do lugar do mundo em que elas estejam. Então, aplicar essas TICs, aplicar aí as tecnologias, virou uma coisa muito fácil, muito banal que a gente faz hoje. Em contrapartida, a gente tem a exclusão digital, que ela é uma outra face dessa nova era aí que a gente vive, que é a do desenvolvimento tecnológico e da informação. A gente chama isso aqui de fosso digital, que são quando as pessoas não têm acesso às novas tecnologias. Então, as tecnologias vão, de alguma forma, acentuar as desigualdades, não só entre as pessoas, mas até mesmo entre os países, até mesmo entre as classes sociais. Um movimento que vai ser ali marcado pelo acesso à internet, por exemplo. Então, a exclusão digital, ela vai marginalizar boa parte da população que não vai ter acesso tecnológico. Então, consequentemente, ela vai estar incapacitada de aprender sobre as tecnologias, por exemplo. Então, essa nova forma de exclusão, ela vai ser motivada por outras já existentes. Ou ela vai ser motivada, ou ela vai ser agravada, né? Vai estar relacionada, por exemplo, à escolaridade e relacionada à renda também. Então, a maior parte dessa população excluída vive em regiões menos desenvolvidas. E aí vocês podem estar dando uma olhada no livro de vocês, na apostila, e também podem estar fazendo o exercício da página 54, 55 e 56. Podem estar tirando dúvidas aqui também comigo pela internet, e a gente se vê na próxima aula.